Olá, pessoal! Hoje a aula é zoologia, sobre plateumintos e nematódios. Quem são os plateumintos e nematódios no reino animal? São os vermes, né? São animais com corpo vermiforme, alongado, por isso são assim chamados, tá? Vamos começar por plateumintos e depois passamos para os nematódios. Então tá, começando com plateumintos. Plateumintos são vermes de corpo achatado dorso-ventralmente, da barriga para as costas, como uma folhinha de papel. Vão ter aí cerca de 20.000 espécies descritas para esse grupo. E eu vou ter plateumintos de vida livre ou parasitas. Características gerais dos plateumintos. A simetria é bilateral, aqui então é uma novidade evolutiva, até então a simetria era radial, lembra? Poríferos e quinidários tinham simetria radial, aqui a simetria é bilateral. Significa que se eu cortar, né, o corpo desse indivíduo ao meio, transversalmente, eu vou ter duas metades iguais. Outra novidade evolutiva que aparece aqui é a cefalização, a presença de cabeça desenvolvida, né? Poríferos e quinidários não tinham, aqui já aparece cefalização. A boca é na face ventral, ou seja, boca na barriga. E eles são animais triblásticos, vão ter o ectoderma, o endoderma e o mesoderma, né? Os três folhetos embrionários que a gente já aprendeu lá na embriologia. O ectoderma vai originar o revestimento externo do corpo desses animais, o endoderma, o sistema digestório, e o mesoderma vai está relacionado ao surgimento do mesênquima. O mesênquima são células de preenchimento, né? Células totipotentes. Que seriam células totipotentes? Aquelas capazes de se transformar em qualquer tipo celular do corpo desse animal. O mesoderma também forma musculatura e esses animais não têm cavidade interna, porque eles não têm muitos órgãos ali para estar em uma cavidade. Então, não tem cavidade. Eles são indivíduos acelomados. Nós já vimos isso também na classificação de embriologia, certo? Vou voltar aqui para esse slide aqui do trematoda. Né? Aqui nós temos dois indivíduos nessa imagem. Esse grandão aqui é o macho e essa fininha aqui que só está aparecendo as extremidades é a fêmea. Né? Então, aqui no trematoda eu tenho dimorfismo sexual e a fêmea fica encaixada aqui nessa fenda genital do macho e eles ficam acasalando aí para o resto da vida. Né? Quando eles se encontram, eles não se separam mais. Que lindo, né? A classe cestoda, aqui nós estamos vendo uma tênia. Né? Então, a tênia é um plateuminto aí, e aí ele vai causar ateníase, né, na espécie humana. A famosa sutária. Vamos lá então para os nematódios. Os nematódios são vermes de corpo cilíndrico, né? Diferente dos plateumintos que têm o corpo achatado, aqui eu vou ter o corpo cilíndrico. São de vida livre ou parasitas. Eu vou ter cerca de 90.000 espécies descritas. O Ancylostoma duodenale, o Necator americano e o Ascaris lumbricoides são exemplos de nematódios, e esses nematódios aqui vão causar doenças na espécie humana. Aqui nós vemos o Ascaris lumbricoides, né, só para a gente mostrar a morfologia do corpo alongado e cilíndrico. Né, aqui eu tenho também corpo alongado e cilíndrico, não mais achatado. Características gerais: corpo cilíndrico e alongado, com extremidades afiladas. Sistema digestório completo, aqui já é uma novidade evolutiva, né? Começa na boca e termina no ânus. São triblásticos, vão ter os três folhetos embrionários e eles são pseudocelomados. Também aqui aparece o pseudocelomados como novidade evolutiva. Organização do corpo. A epiderme sincicial é produtora de cutícula, é um tipo de epiderme que ela é rígida.
por que que ela é rígida? Essa cutícula, né, que causa essa rigidez, essa epiderme, serve para proteger esse animal dos ácidos estomacais. Quando a gente chegar no ciclo de vida desses animais, que não é hoje, nós vamos ver que eles passam pelo estômago. Então, eles precisam sobreviver à acidez estomacal. E aí é onde essa epiderme sincicial entra. A musculatura desses animais é longitudinal, e isso limita muito a locomoção, porque eu só tenho feixes de músculos que acompanham, né, o comprimento do corpo desses animais. E aí eles têm uma movimentação assim meio que desordenada, descoordenada. Eles são enterozoários completos, significa que eles têm boca e ânus, digestão extra e intracelular, trocas gasosas também por difusão. Os parasitas são anaeróbios e fazem fermentação lática. Então, dentro da gente, né, a lombriga, por exemplo, ela não tem como respirar, não tem quase nenhum oxigênio lá dentro do nosso intestino. E aí eles precisam produzir energia de outra forma para conseguir sobreviver. E aí eles fazem respiração anaeróbia para produzir energia através da fermentação lática. O sistema excretor é por células em H e o sistema nervoso também é ganglionário e ventral. Aqui nós vemos, né, o exemplo do sistema reprodutor. Aqui eu tenho o ovário, tenho o útero, né, aqui o sistema digestório, ó, que atravessa o corpo desse animal, começando na boca, terminando no ânus. Aqui nós vemos em vermelho a musculatura longitudinal. Aqui, ó, essa parte aqui que rodeia o animal é o sistema nervoso ganglionar, tá? Aqui nós temos um canal excretorzinho, não dá para ver direito aqui nessa imagem, mas tem um canal excretor por onde eles eliminam os fluidos, as excretas, né? E aqui nós temos o sistema digestório bem no meio. A reprodução dos nematódios, a maioria é dioica com dimorfismo sexual, ou seja, sexos separados e o macho diferente da fêmea. Aqui nessa imagem nós vemos exatamente isso. Esse aqui é o macho, eu identifico por esse ganchinho aqui, ele tem a ponta, né, do corpo, uma das extremidades do corpo em forma de gancho, e a fêmea não, a fêmea é retinha, ó. E a fêmea vai ser bem maior que o macho, tá? Esse ganchinho serve para quê? Para o macho segurar a fêmea na hora do acasalamento e emparelhar os seus poros genitais, né? O poro genital do macho tem que emparelhar com o poro genital da fêmea para que ocorra a fecundação, que é interna. O desenvolvimento é indireto, eles são ovíparos e vão sair dos ovos larvas que vão ter que se desenvolver em adultos, por isso o desenvolvimento indireto, certo, minha gente? Então era isso que eu tinha para falar para vocês sobre esses dois grupos de animais. Até a próxima!